Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui, né, realizando mais um Monobio, que é um momento tão bonito para todos os estudantes, para os professores, é um momento de fechamento de ciclo, de início de novo ciclo, e que todos os estudantes que estão aqui, que estão nessa semana assim, cheios de ansiedade, de emoção, vão agora ingressar no mundo do trabalho, vão agora ter a oportunidade de ampliar sua formação em pós-graduações e trabalhos que, porventura, venham a acontecer. Então, a coordenação do curso Ciências Biológicas está aqui para desejar que a semana seja rica, seja linda e seja cheia de conquistas para todos os que estão aqui. Eu agradeço demais a presença dessa primeira banca, né? Professor Ed, professora Natália, João Paulo está aí cheio de coisa para falar e eu não vou me estender muito, gostaria só de, antes de iniciar, dizer que hoje é o dia mais especial do Monobio, porque é o dia do aniversário da nossa querida Lídia. Então, professora Lídia, sinta-se abraçada, eu queria deixar registrado aqui a nossa gratidão, nosso amor, nossa, professora Lídia, não, nós não temos nem palavras para dizer aqui agora, porque ia demorar muito e eu não vou atrapalhar. Depois eu digo só para ela, tá? Beijo, boa defesa, estejam em casa. Vou comprar o bolo para nós bater palma. Professora Giane, o evento está devidamente inaugurado. Muito obrigada pelas palavras. Professor Nivaldo, o senhor gostaria? Professora Lídia, só desejar também mais uma vez um feliz aniversário. Agradecer também à primeira banca, né? Agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estão presentes, os nossos estudantes do curso, familiares, amigos, amigas, o João Marcos, né? Essa pessoa que vai apresentar hoje. Informar também que, como a professora Giane já comentou, ao longo da semana teremos várias outras apresentações, vários outros trabalhos, uma riqueza de diversidade muito grande nessa edição do Monobio, né, esse Monobio online. Então, sintam-se também à vontade para aparecerem nos outros dias, né? É um espaço de formação muito interessante. Eu sempre fico comentando que as bancas, elas são aulas, né? Então, você aprende muito com esse momento, tem ideias, né? Então, é sempre aproveitar todo momento quanto espaço de formação e aproveitar esse rito de passagem, né? Então, se jogar mesmo, sentir as sensações todas que atravessam o nosso corpo nesse momento e depois correr para o abraço, pelo menos de quem está perto, né? Dentro da casa, aí nesse meio virtual. Então, mas é isso, e é uma satisfação estar participando dessa edição do Monobio, minha última edição até então, enquanto professor substituto aqui da casa. Esse contrato. Grato aí. Professor Nivaldo, muitíssimo obrigada. Acho que a abertura feita pela professora Giane com seu complemento faz muito sentido para tudo que vamos começar a vivenciar. João Marcos, pode projetar seus slides. Nós vamos iniciar a defesa de trabalho de conclusão de curso do João Marcos da Silva Lima Filho. João, você tem de 10 a 15 minutos para apresentar de maneira muito sucinta o seu TCC. E depois nós teremos a participação dos membros de banco convidados, professora Natália Veloso, eu já registro meu agradecimento, ela ministrou aula até às 11h25, sei que não foi fácil encaixar, mas muito obrigada, e agradecer também ao professor Ed William pela disponibilidade, o nosso coordenador do cursinho, que foi exatamente o lugar de pesquisa do João. João, fique à vontade, 10 a 15 minutos. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouve? Sim, João. Antes de iniciar os meus 10, 15 minutos, brevemente queria agradecer a todos pela presença. Estou imensamente feliz, a minha família que está aí, meu pai e minha mãe, para quem está vendo aí, né, os meus grandes amores aí da minha vida, e aos meus colaboradores da banca também agradeço demais. Deixarei para agradecer mais no final, se for possível, tá bom? Agora a gente vai iniciar
à defesa, e eu queria que vocês me confirmassem com áudio mesmo, porque eu vou ter que mudar de tela, se vocês estão vendo o meu slide, tá bom? Tá, eu tô vendo. Temos sim, João. Temos visibilidade. Então, pessoal, iniciando, primeiramente, bom dia. Eu me chamo João Marcos da Silva Lima Filho. Até então, estou concluindo o curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, pertencente ao Centro de Ciências da Saúde. Pois bem, meu trabalho foi orientado pela professora doutora Lídia Daiane Maia Pantoja, e tem como título A Percepção Docente sobre o Adoecimento no Ensino de um Cursinho Pré-Universitário. Pois bem, quanto à introdução, nós percebemos o seguinte: o homem sempre foi movido pela necessidade de trabalhar, e essa necessidade, ela implica em algumas consequências. Nós vamos observar, principalmente, que a necessidade de trabalhar, ela tem uma forte influência na sociedade, principalmente quando se trata de fonte de renda. Então, a principal fonte de renda da nossa sociedade é por meio do trabalho. E aí, nós também temos um parêntese aí nessa questão, né? Essa necessidade de trabalhar, ela trouxe consequências irreversíveis ao homem. E é justamente focando nessas consequências em virtude do trabalho que essa atual pesquisa ela se desenvolveu, né? Nós percebemos o seguinte: quando se trata do trabalho docente, as principais consequências que ocorrem, né, em virtude desse trabalho estão ligados a patologias, né? Mais precisamente, patologias, ela significa doença, né? Então, essas patologias ligadas à profissão foi basicamente o que me estimulou a escrever sobre. Nós percebemos que as principais patologias que aparecem como consequência desse trabalho docente estão ligados à locomoção, problemas articulares, questões vocais e questões psicológicas. E aí isso afeta diretamente a saúde do professor e, consequentemente, também o seu desempenho, né, quanto à profissão. Continuando, esses sérios problemas na estruturação da sociedade brasileira, principalmente na sociedade brasileira, colaboram significativamente para problemas ligados à alteração psicológicas quanto aos docentes. E aí, é muito importante também salientar, né, que os docentes desenvolvem essas alterações psicológicas, patologias psicológicas, em virtude da necessidade de extrair de si, né, uma eficiência. Muitas vezes é exigido um certo grau de qualidade desse profissional, e isso acaba gerando entre eles uma competitividade. Também vale salientar, pessoal, que a busca por uma maior compreensão quanto às fragilidades e patologias às quais os professores podem estar sujeitos foi o que basicamente me estimulou a pesquisar sobre esse assunto. E eu cheguei ao seguinte questionamento: qual a percepção dos docentes diante do adoecimento físico e psicológico causado pelos inúmeros desafios da profissão? Os meus resultados, como vocês verão posteriormente, foram um pouco surpreendentes até para mim. Então, esse foi o meu ponto de partida, né? Quanto ao nosso referencial teórico, basicamente eu trabalhei 2 referenciais gerais, que foi exercício laboral docente, onde no exercício laboral docente eu trabalhei basicamente as condições laborais. Essas condições laborais, elas foram observadas que elas, além de outras, são das principais causas para o adoecimento docente, em virtude de as condições de trabalho influenciarem diretamente no adoecimento dos professores. Condições essas que são muito bem visíveis na nossa sociedade, principalmente na realidade da docência aqui no Brasil, como, por exemplo, cargas excessivas de trabalho, horas excessivas de trabalho. Isso muito em virtude de o profissional docente conseguir ter uma remuneração adequada para sobreviver e para, né, ter uma vida de qualidade. Então, em virtude dessas muitas horas trabalhadas, em virtude das condições que lhes são impostas, nós temos como uma das principais causas,
né, do adoecimento docente as condições de trabalho. Muitas vezes os docentes são submetidos a condições, às vezes, até surpreendentes, como falta de materiais, né? Então, acabam tendo que, literalmente, terem que improvisar. Isso gera estresse, isso gera, né, algumas consequências que vocês verão posteriormente. Quanto à saúde e ao adoecimento docente, também foi outro ponto muito importante da pesquisa, talvez o mais importante. Nós temos aí 3 aspectos importantíssimos, né? O adoecimento físico, o adoecimento mental e também escrevi um pouco sobre a especificidade sobre a síndrome de burnout. Primeiramente, vale salientar que o adoecimento físico, ele não é o principal adoecimento, não é a principal patologia observada entre os docentes, porém, é uma patologia que tem aposentado precocemente muitos docentes. Em virtude de os principais problemas físicos estarem ligados à voz, a problemas na articulação, a problemas muitas vezes ligados a surgimento de varizes, pelo tempo que nós acabamos ficando em pé em sala de aula. Além disso, nós também temos inflamações na garganta, e isso pode gerar consequências irreversíveis, como calos nas cordas vocais, problemas na laringe, e também nós temos o adoecimento mental. E aí é que eu preciso ressaltar isso para vocês. O adoecimento mental, pessoal, foi a principal patologia entre todos os autores que eu me embasei para escrever sobre o trabalho, foi a principal patologia observada entre os docentes. E, surpreendentemente, nós temos aí patologias como estresse, patologias como depressão, né? E crises de ansiedade que acometem os profissionais docentes. Vale salientar também que não somente profissionais que estão há muito tempo na profissão, mas profissionais que acabaram de começar a trabalhar como jovens. Então, o adoecimento mental, ele tem sido a principal patologia que acomete os profissionais da docência. E, para finalizar o referencial teórico, também foi falado sobre a síndrome de burnout. Para quem não conhece, a síndrome de burnout é uma patologia mental também, mas no trabalho eu preferi falar sobre ela de uma maneira mais separada, porque ela é bem específica. Então, nessa síndrome, observa-se o aparecimento da tristeza, da raiva, da irritabilidade e muitas vezes até do comportamento suicida do profissional docente. Isso muito em virtude de tudo que já foi falado até aqui, como, por exemplo, as condições de trabalho, os baixos salários, a baixa remuneração e também a falta de reconhecimento por meio das instituições. Quanto ao objetivo geral do trabalho, teve como objetivo compreender a percepção dos docentes frente ao adoecimento em um cursinho pré-universitário. E quanto aos objetivos específicos, né, listar as patologias que mais atingem os docentes, né, avaliar os saberes dos docentes frente ao adoecimento em um cursinho pré-universitário e despertar sobre a importância do tema adoecimento docente, visando mitigar causas e efeitos. A metodologia, né, quanto à natureza, foi uma pesquisa aplicada. Quanto à abordagem, ela se caracterizou por ser qual e quantitativa, e quanto aos procedimentos técnicos, foi uma pesquisa de campo. O local a pesquisa foi realizada no Núcleo Pré-Universitário USVest, localizado na Universidade Estadual do Ceará, né, entre os meses de novembro e dezembro de 2020. Ela também segue uma exigência ética, baseada na Resolução de 510, que permite pesquisas com seres humanos, né, e as pessoas que participaram da pesquisa tiveram acesso ao termo de autorização para a realização dessa pesquisa e ao termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário, né, baseada em 4 tópicos: perfil sociodemográfico, exercício da profissão, condições de trabalho e a situação dos docentes no cursinho. A pesquisa foi realizada por meio de uma plataforma chamada de Google Forms, onde foi aplicado o questionário. Sobre o tratamento e análise de dados, foram tratados por meio de gráficos. Quanto aos resultados do perfil sociodemográfico, nós temos aí que 10 docentes responderam à pesquisa, sendo 9 masculinos, 1 feminino.
9 solteiros e 1 casado, enquanto a cor, 3 pardos, 3 que se consideram brancos e 4 que consideram pessoas negras. Quanto ao exercício da profissão, nós tivemos aí, basicamente, uma distribuição de tempo por docência em semestre, né, como pode ser observado, né, 30% com 2 semestres de profissão, 10% com 3 semestres, 30% 4 semestres, 6% 20 semestres. E nós também temos o resultado quanto ao exercício da profissão, no que diz respeito a exercer mais de uma atividade remunerada, 50% afirmaram que exerce, outros 50% afirmaram que não, né? Quando foram questionados sobre dar aula em mais de um local, nós vimos que 40% não dão aula em mais de um local, 50% sim, atuam em mais de um local, e 10% responderam aí, basicamente, que variam essa pesquisa, tá bom? É importante salientar que essa questão de dar aula em mais de um local é um dos pré-requisitos também para adoecimento docente, né? Segundo a Assunção, gente, vale salientar que a intensificação do trabalho docente diante dessa realidade, ou seja, de realizar múltiplas funções, elas também geram consequências patológicas, inúmeras vezes irreversível, né? E aí isso também gera muitas consequências quanto à questão do ganho. Eles precisam trabalhar em mais de um local justamente por causa da quantidade que eles precisam ganhar. E quando perguntado sobre isso, 40% responderam que recebem acima de um salário mínimo, 20% recebem mais de 2 salários, né? 20% não quiseram informar, e 20% recebem entre 1 e 2 salários mínimos. Ainda quanto ao exercício da profissão, 80% aí não tem ainda alguma graduação ou estão cursando, 20% responderam que sim. Quanto à pós-graduação, 90% dos professores questionados não possuem pós-graduação, 10% sim. Né? Ainda quanto ao exercício da profissão, nós percebemos que 50% dos profissionais atuam em mais de um turno, no turno da tarde, perdão, né? 40% no turno da manhã e 10% no turno da noite. Segundo o Torres, observou que de 1.201 professores que participaram da sua pesquisa, 60% trabalham basicamente em 2 turnos, né? Ou seja, metade dos docentes dessa pesquisa. Além disso, ele também verificou que 34,63% trabalham em 3 turnos e apenas 6% dos professores trabalharam em um único turno. Isso evidencia aí a quantidade de horas que os professores precisam trabalhar. Quanto às condições de trabalho dos docentes, eles basicamente falaram que as condições de estrutura oferecidas pela instituição, 80% confirmaram que é adequada, 10% não, e 10% responderam que talvez. Quanto à presença de pincéis, apagadores e data show, né, eles responderam que a instituição onde a pesquisa se desenvolveu oferece 100% desses materiais. Ainda quanto às condições de trabalho, 77,8% dos professores disseram que não têm acesso a microfone, os 22,2% restantes falaram que sim. Quanto à acústica das salas de aula, 40% responderam que acham adequada e 60% que não acham adequada e 60% acreditam ser adequada. Quanto às condições de trabalho ainda, né, a iluminação, 70% consideram boa e 30% regular, tá bom? Ninguém respondeu ruim. E quanto ao conforto térmico, 55,6% consideram regular e o restante bom. Ainda quanto às condições de trabalho, quanto à quantidade de alunos por sala, 80% afirmam que nessa instituição a quantidade de alunos é muito grande, outros 20% falam que depende do semestre, né? Se houve atraso no pagamento, 60% afirmam que sim, e outros 40% afirmam que não. E aí, Araújo, Pinho e Márcio apontaram em seu trabalho que a precarização do trabalho docente, principalmente a precarização econômica, se apresenta como um processo que faz parte da realidade da vida dos professores, tá? Além disso também, Fonseca afirma que o docente perde noite de sono em virtude da quantidade de trabalho que levam para casa, gerando assim um déficit no rendimento físico e psíquico. Isso é muito importante, pessoal, justamente para enfatizar a questão da quantidade de horas que eles precisam trabalhar. Né? Quanto à questão de receber acompanhamento médico, ou seja, quanto à questão da prevenção, 100% afirmaram que não.
E aí nós confirmamos isso quando o Pereira, em 2014, reforça que o acompanhamento médico é uma estratégia de prevenção para patologias, tá? Quanto ao adoecimento dos professores e a sua relação com os funcionários, né, 60% afirmam que não adquiriram doença após começar a lecionar, os outros 20% afirmam que sim, né? Quanto à questão de precisar de atestado médico, 70% afirmaram que não precisam de atestado médico e 30% afirmaram que sim. Tá? A Assunção, ele justifica que as condições de trabalho são das principais causas para o aparecimento dessas patologias, colocando em jogo as suas capacidades físicas, afetivas e psíquicas. Né? Ainda quanto ao adoecimento dos professores, nós podemos perceber e destacar aqui nesse segundo gráfico que 50% são doenças relacionadas à voz e garganta, 40% doenças relacionadas a estresse, ansiedade e depressão, e 10% desses profissionais que participaram da pesquisa afirmam doenças relacionadas dos dois tipos, tanto mentais como físicas. Tá? Ainda sobre o assunto, 50% afirmaram que possuem problemas tanto físicos como mentais, que são os principais problemas enfrentados pelos professores do cursinho, 10% afirmam possuir problemas físicos e 40% mental. Tá bom? Esses autores, eles constatam basicamente o que nós vimos, né, que os transtornos psíquicos estão entre os principais aí causadores de patologias aí entre os docentes. Tá bom? Ainda quanto ao adoecimento de professores, quanto à questão de ansiedade, 40% não sabe identificar se teve ansiedade durante essa etapa, né? 10% afirma que não teve, 50% afirma que sim, né? Sobre a síndrome de burnout, 60% nunca nem ouviu falar sobre essa síndrome, e os outros 40% que responderam a questão, ou seja, os outros 4 professores, sim, afirmam que já ouviram falar, né? Quanto à questão de trazer satisfação ou não, 20% responderam talvez, mas a maioria diz que se sente satisfeito no trabalho, né? Sobre a questão de fazer exames, 90% nunca fez exame de laringoscopia, que é o principal exame de detecção de patologias na voz, e os outros 10% afirmaram que sim. Ainda quanto a esse processo, 40% afirmaram que o trabalho é dinâmico, 50% afirmaram que o trabalho é prazeroso, tá bom? E 10% falaram que o trabalho é repetitivo. E quanto às condições de trabalho, 80% afirmaram que se sentem confortáveis. E perto de finalizar já, pessoal, quanto à questão da relação com os funcionários do cursinho, muitos afirmam ser ótima, né, 50%, e 50% afirmam ser boa. Quanto à sua relação com os alunos, 60% afirmam ser boa e 40% ótima. Tá? E aí, quanto à sua relação com os demais colegas docentes, você considera, 50% consideraram ótima, 40% boa e 10% regular. Nós tivemos índice de relações ruins aí, tá bom? Esses pequenos trechos que eu trouxe para vocês, na verdade, eu vou ler um aqui para exemplificar, né, são trechos de alunos, de professores que responderam a pesquisa sobre a questão do que eles estavam achando dessa pesquisa, né, e um professor respondeu basicamente que considera o cursinho um lugar que proporciona ótimas condições de trabalho, porém, na maioria dos outros locais não acontece assim, valores da aula são baixos, salas não são confortáveis e dadas muitas responsabilidades ao professor, ou seja, a questão da insatisfação, né, com a forma de tratamento e as condições laborais dos docentes, tá bom? O outro professor também falou basicamente coisas parecidas em relação à questão do trabalho, à questão do tempo, a desvalorização com a questão da questão monetária. Em suma, o trabalho, ele constatou que os docentes passam por inúmeros desafios durante a profissão, né? Entre eles, o que está mais se destacando é o adoecimento. Dessa maneira, percebeu-se que a depressão, a ansiedade, a síndrome de burnout, problemas relacionados ao sono, pânico, uso desenfreado de remédios, problemas físicos, principalmente relacionados à voz e às articulações, são, além de muitos outros, patologias que os docentes mais têm enfrentado durante o exercício do magistério. Pessoal, meu muito obrigado aqui a todos vocês, peço perdão pelo tempo que passou e estou aberto aos questionamentos. Obrigado, pessoal. Meu caríssimo João, agradecemos a apresentação, passou alguns poucos minutos, mas eu acho complicadíssimo esse tempo de 15 para dispor os resultados, então eu vi que você tentou aí, um jogo de cintura, passou aí uns 2 minutinhos. Muito bem.
Eu vou passar a palavra ao nosso membro externo, a professora Natália Veloso Fontinelli Camelo Rodrigues. Professora, a senhora tem de 10 a 15 minutos e eu já registro meu agradecimento em meu nome e em nome do João. Oi, gente, bom dia. Eu que agradeço, né? Primeiramente, queria agradecer muitíssimo ao João e a você, professora Lídia, dizer que foi um enorme prazer, fiquei surpresa com o convite, mas eu fiquei muito feliz, né? E quem me conhece sabe que eu dificilmente recuso um convite desse, porque eu acho um momento extremamente importante. É como o professor Nivaldo colocou, a gente aprende muito, né, em cada defesa de monografia, e eu fiquei muito surpresa com o convite e com o tema da monografia, né? Um tema extremamente relevante, necessário, né? Então, eu já trago aqui que o seu trabalho tem uma relevância imensa, né? Por ele trazer essa discussão a respeito dessas doenças, né? Relacionadas à docência e quão é necessário, né? Inclusive, levando em consideração um dado seu, né, que 40% dos professores nunca ouviram falar da síndrome de burnout e o quão é necessário trazer essa discussão, né, para que a gente possa refletir sobre as nossas práticas e pensar se de fato a gente não está caminhando para esse adoecimento, né? Então, parabéns pela temática. Parabéns pela sua apresentação e pelo seu trabalho, que está muito bem escrito. Você tem uma escrita bem objetiva. Eu confesso que em alguns momentos eu pensava assim, eu acho que ele poderia ter discutido um pouco mais, né? Poderia ter discorrido mais. Aí eu reli, não, ele foi claro no que ele disse o que ele queria dizer, então não tinha necessidade de ir além disso nesse momento. Então, você tem uma escrita bem objetiva, seu trabalho está muito bem organizado, está bem fundamentado, está seguindo uma sequência lógica, coerente, tá certo? E está bem formatado. Tem alguns detalhes, né, que como são somente 10 minutos, eu não vou me atentar a eles aqui, eu vou passar o trabalho para você. Então, coisas que sempre passam, acentuação, algo da formatação, e aí isso depois você vê com a sua orientadora, tá? A minha primeira consideração, João, é em relação ao título, tá? É um tema muito relevante, mas eu achei que o título ficou um pouco confuso. Assim, não é nem confuso, eu acho que ele não disse exatamente o que você vai estudar. E aí a minha sugestão, não sei se pode ainda mudar o título, tá? Mas eu pensei assim, adoecimento docente, 2 pontos, percepção de professores de um cursinho para universitário. Porque quando você coloca, deixa eu ler como está o seu título. Quando você coloca percepção docente sobre o adoecimento no ensino de um cursinho para universitário, não ficou claro de quem é esse adoecimento? Se é o adoecimento de alunos, se é de professores. A percepção é dos professores, mas o adoecimento dentro de um ensino de um cursinho para universitário. Então, muitos são os envolvidos em um cursinho para universitário, não ficou claro de quem seria. Então, a minha sugestão é essa, tá? Você vê depois se você acha coerente e se vale a pena rever o título. Eu vou passando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no trabalho, se tem mais algum ponto que vale a pena eu considerar. Eu tinha colocado aqui uma sugestão para que você, na sua introdução, fizesse, no final, quando você vai justificar a sua pesquisa, e você fala que tipo de pesquisa é, que fez cadê? Justificou-se por tratar da percepção sobre o adoecimento de professores em um cursinho e tal. Eu ia sugerir que você colocasse aqui o que você iria abordar no seu trabalho, um resumo com o que você vai abordar no seu referencial teórico, porque para quem lê só a introdução do trabalho, a introdução para mim é um convite se a pessoa vai continuar lendo ou não o seu trabalho, né? E aí quando a pessoa vê que você vai falar sobre
os problemas físicos, sobre os problemas mentais relacionados ao adoecimento docente, eu acho que isso acaba convencendo a pessoa a querer continuar lendo ou não o seu trabalho. Esse trabalho vai falar exatamente o que eu estou procurando. Então, você poderia fazer isso de uma forma sintética, da mesma forma que você colocou, que eu achei excelente, e até marquei aqui no seu trabalho, o seu primeiro parágrafo do seu referencial teórico. No seu primeiro parágrafo, você faz um resumo de tudo que você vai apresentar no seu referencial teórico. Eu acho isso excelente, tá? Porque aí a pessoa já sabe, que interessante, ele vai começar falando sobre isso, para depois chegar nisso. Então, a pessoa não vai lendo sem saber o que vem a seguir. Ela já vai sabendo do que vai se tratar, e isso vai facilitando a leitura. Então, achei excelente. Você pode fazer da mesma forma com outras palavras e trazer isso para o final da sua introdução, tá bom? Deixa eu ver mais algum ponto. Eu tenho quantos minutos? Professora Natália, está sendo tão valioso, fique à vontade, professora. Deixa eu ver aqui. Os seus objetivos estão bem definidos, não tenho nenhuma consideração a respeito deles. Achei que ficou bem claro. No seu universo da pesquisa e aspectos éticos, João, eu sugiro que você coloque quantos professores você convidou e quantos aceitaram. Aí nos resultados você pode colocar quantos aceitaram. Se todos que você convidou aceitaram, ótimo. Se não foram todos, quantos, né, aceitaram? A gente sabe que nem sempre é fácil a gente ter acesso a esses resultados, né, a ter a participação de todos por N motivos. E a minha outra sugestão, João Marcos, é que você coloque, ainda na sua metodologia, como foi que esses professores foram identificados lá nos resultados. Né? Você coloca que seguiu os princípios éticos da pesquisa, mas aí você pode incluir que, para não identificá-los, eles foram, para não identificá-los, você utilizou o professor A, B, C, entendeu? Como foi que você identificou para que eles não fossem, como você citou esses professores sem que eles fossem identificados na sua pesquisa, tá bom? E, por fim, deixa eu ver aqui. Tem um gráfico aqui para você alterar, só um detalhe que passou. Pronto. Aí, quando você terminou seus resultados, você terminou com fala de um professor. E aí eu achei super interessante as falas que você trouxe, né? Tanto na sua apresentação quanto aqui no seu trabalho. E acho que caberia, assim, iria enriquecer ainda mais seu trabalho se você trouxesse uma discussão ainda maior sobre essas falas. Porque às vezes o dado bruto, ele não diz tanto daquilo que se espera, né? E essas falas são riquíssimas. E até uma consideração que eu não acho interessante terminar com a fala do professor. Né? Então, eu sugeri que você, a partir dessas falas, você fizesse uma reflexão, né, sobre isso que esses professores trouxeram nas falas e as suas percepções, né, você levar para as suas considerações finais. Para finalizar agora de verdade, né, nas considerações finais, quando eu comecei a ler o seu trabalho, eu pensei assim, eu acho que ele vai se complicar nas considerações finais se ele trouxer essa questão do tempo de trabalho, de a não valorização da docência, e aí você não trouxe. Mas eu achei interessante você não trazer, porque isso geraria uma reflexão muito mais profunda, né? E aí não caberia aqui no seu trabalho. Eu acho que o ponto principal é trazer à tona essa temática, é chamar a atenção para os professores, né, em relação à sobrecarga, à valorização docente. Enfim, eu acho que eu até coloquei algumas sugestões que você poderia incluir lá nas suas considerações finais, mas eu achei interessante você não trazer essa questão, tá bom? É isso. Mais uma vez, muito, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz por estar participando desse momento tão importante, né? O fechamento de um ciclo.
na sua formação docente, por eu ter participado como professora e agora nesse momento de encerramento. E eu me coloco à disposição, vou mandar para você o trabalho, mas eu estou à disposição para qualquer que vocês precisarem, tá bom? É isso. Professora Natália, muitíssimo obrigada. Podemos alterar o título, isso é uma coisa que o presencial não nos permitia, mas o remoto permite, porque a ata agora nos chega editável. Então, com certeza, vamos ponderar e deixar este título mais fiel àquilo que realmente estamos a pesquisar. O seu arquivo, professor, é ouro, então, ao final, por gentileza, nos encaminhe, porque depois João aí vai mesclar a sua versão com a do professor Ed. Professora, mais uma vez, muito obrigada. E eu passo a palavra ao professor Ed William de Pinho Santana. Professor Ed, o senhor tem de 10 a 15 minutos. Professor, também registro o meu agradecimento e do João frente à sua presença. Bom dia, né? Ninguém almoçou ainda, então é bom dia, né? Então, primeiro dizer, né, da satisfação que é ter participar dessa banca, né, por vários motivos, motivo né, da formação do biólogo, que eu tenho também a formação de licenciado, além da de graduado em bacharel, né? O fato da professora Lídia, né, ter sido minha aluna e agora é nossa coordenadora pedagógica, orientadora do João, e o João ter participado, ter feito essa pesquisa aqui, né? Então, uma coisa que a gente meio que negligenciou durante muito tempo aqui no cursinho foi a capacidade de produção de conhecimento a partir do nosso, né, da nossa vivência, do nosso cotidiano. Porque uma das coisas que a gente tem muito orgulho aqui no cursinho é justamente a questão da formação profissional dos nossos alunos, né? Porque é uma missão que a gente se orgulha muito, né? A gente pega nossos alunos aqui, muitas vezes, sem ter nenhuma experiência prévia de ensino, né? E quando eles saem, né, depois de 2 semestres, depois de 2 anos, né, são 4 semestres, a gente vê a evolução dos nossos alunos, né, dos nossos professores. Então, isso nos dá muito, né, prazer de estar participando dessa banca, né? Eu agradecer à professora Lídia o convite, né, de participar da banca. Espero que não tenha sido só porque eu sou o coordenador do cursinho, né? Espero que tenha sido por outros motivos, né? Mas vamos ao que interessa, né? Já que está todo mundo com vontade de terminar e almoçar, né? Começou uma cara de fome. Bom, eu concordo com a Natália com relação ao título, né? E geralmente, pessoal, é uma coisa que a gente tem que, não é necessariamente tem que ser igual, né? Mas o título ele tem que expressar o que o objetivo geral, o que é que ele quer no objetivo geral, né? E esse texto aqui, esse percepção docente sobre o adoecimento do ensino, né? Eu acho que é percepção do adoecimento docente. O adoecimento aí que está sendo foco porque o aluno também, o cursista nosso também é cheio de estresse, cheio de ansiedade, cheio de problemas, né? Afinal, ele está vivendo um momento bem, né, decisivo da vida dele. Então, quando você fala, né, a percepção docente do adoecimento, né, já que o João se limitou, né, ao adoecimento, o que ele quer é o adoecimento do docente, então eu teria que explicitar melhor, trabalhar uma forma que isso ficasse claro. Porque que adoecimento é esse? Né? Aqui no cursinho é todo mundo doente, né? Desde o coordenador até o pessoal lá da portaria. Todo mundo tem estresse, todo mundo reclama do salário, né?
né, das condições de trabalho, todo mundo, né, o pessoal não tem ninguém satisfeito, né, querendo aumento todo mês. Então, é bom dizer, né, falar claramente sobre isso. Bom, eu sou uma pessoa à moda antiga, então eu escrevi aqui, eu imprimi entendeu? Eu imprimi porque eu gosto de riscar, entendeu? Então, eu imprimo, depois você vem buscar aqui, ou então eu entrego para a professora Lídia para ela dar para você. Diferentemente da professora Natália, que é uma jovem professora, né, eu já sou da geração do papel. Tem negócio de o arquivo aqui é um arquivo hard. Bom, aqui no resumo, o que eu senti falta foi justamente, né, detalhar melhor, né, falar melhor sobre né, as doenças, né, o adoecimento, né, porque é o principal, né, no caso aí, o principal objetivo do seu trabalho é falar sobre as doenças, sobre o adoecimento, né? Porque aí, quando você fala em percepção, é meio complicado você trabalhar essa palavra de percepção. Você tem que trabalhar aqui uma coisa mais objetiva, que vai dar o quê? Que vai dar importância ao seu trabalho. É identificar, eu não sei se determinar a percepção, isso eu fico até complica a minha cabeça isso aí. Mas basicamente aqui do resumo dar uma ênfase maior nos achados que você encontrou com relação aí aos problemas que os alunos, aliás, que os nossos professores se queixam, né? Que é a parte da problema de garganta, né? Depressão e tudo. Para transformar o trabalho numa coisa mais interessante, que aí a pessoa vai e vai atrás de ler o negócio. Aqui, na página 11, né? Eu me arrupiei quando eu li isso aqui. Presenciei no núcleo, muitas vezes, que somos submetidos à carga horária e à quantidade de trabalho elevada para que possamos obter recursos financeiros satisfatórios. A carga horária do cursinho, né, ela é limitada a 32 horas semanais, né? Então, quando você coloca que a gente submete ao aluno, ao nosso professor, a uma carga horária excessiva, né? Eu não sei se a minha coordenadora pedagógica ela se atentou a essa parte aqui, mas é só um pequeno detalhe para você refletir, para não generalizar. As outras escolas podem até, né, a pessoa pode até estar trabalhando muito, né, nas outras escolas, mas aqui nós temos uma limitação de 32 horas mensais de bolsa. Então, né, como o nosso cursinho é um cursinho formativo também, né, não é só a gente não visa lucro, a gente é autossustentável, porque não tem recursos, mas na medida do possível é um cursinho popular, é um cursinho que tenta formar o nosso aluno também, né? Então a gente tenta de qualquer maneira não sobrecarregar o nosso aluno. E inclusive no início, nas primeiro semestre, a gente vê que o aluno ele ainda não está capaz de pegar as 4 turmas que ele tem, ele fica só com 2. Bom, isso aqui é só uma nota de rodapé. Referencial teórico também, tá bom? Tem só algumas coisas assim de repetir palavra, né?
Isso aqui eu já anotei, depois eu mando para a professora Lídia, que eu, né, gastei um tempinho olhando isso aqui. Tá bom, muito bom o referencial teórico, né? Você tem realmente, como a professora Natália fala, você tem uma capacidade muito boa de escrever, coisa que é cada vez mais rara da gente encontrar, né? Pessoas estão se especializando cada vez mais, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e estão esquecendo, né, como é que se escreve. Bom, com relação aqui ao local e o período da pesquisa, né? Você poderia, aqui com relação ao local, você poderia caracterizar melhor o cursinho, né? Dizer que é um cursinho para universitário, ligado a uma universidade, que é um cursinho voltado à inclusão social e tudo. Detalhar mais que a gente tem voltado para o pessoal da escola pública, né? E quando você fala aqui do universo da pesquisa, você tem que dizer quantos alunos, quantos professores a gente tinha aqui atuando no cursinho na época que você fez a pesquisa, porque você só conseguiu atingir 10, né? Mas com certeza, eu acho que a gente tem em média 50, né, Olívia? 50, 40, 47, né? Então, geralmente a gente tem um N mais ou menos de 50. Certo? Detalhar mais a questão da metodologia. O grande problema da metodologia é que você gasta 10 páginas falando na introdução, gasta mais 20 falando no referencial teórico da revisão de literatura e gasta uma página ou duas com a metodologia. Né? O pessoal é muito econômico com a metodologia. Certo? A questão do comitê de ética, Lídia, esse trabalho passou pelo comitê de ética? Foi aprovado no comitê de ética, João? Porque você disse que está adotando aqui mas não disse se foi submetido ao comitê de ética ou não. Né? Que é uma das exigências que tem para a publicação. Bom, os resultados, né? Você discute muito bem aí, mas, aliás, eu não sei se é por causa dos 10 minutos, não sei quantos minutos eu ainda tenho, né? Mas na apresentação a gente é muito complicado a gente fazer uma apresentação com esse tempo tão limitado, né? Eu acho que a hora de discutir, você apresenta na discussão, às vezes, na apresentação da monografia, às vezes a discussão fica melhor do que quando você está escrevendo, então a gente tem que aproveitar isso, né? Tem algumas coisas aqui, né? Que eu acho que você tem que detalhar mais, né? Usar esses gráficos, você tem que combinar gráfico com tabela, né? Colocar só o gráfico aqui é pouco explicativo. Você bota uma tabela, mesmo que seja uma tabelazinha simples, né? E a partir dessa tabela você constrói o gráfico, né? Porque nessa figura 1 aqui fica, né? Seria melhor se você, de alguma maneira, fizesse uma combinação entre gráfico e tabela, né? Aqui na figura 2 também, dá para você entender que você fez um gráfico de pizza, né? Dá para entender direitinho os seus achados, né? Condições de trabalho. Eu acho que isso aí foi a orientação da professora Lídia, de você compartimentalizar bem direitinho a apresentação dos seus resultados, né? Então, ficou muito bom, ficou assim, bem fácil da gente entender, certo? Só que, como é um trabalho de monografia, a gente não vai exigir
mas pela importância dos dados, a dificuldade que a gente tem de encontrar informações, né, dados primários sobre esse tipo de problema, que é um problema muito negligenciado, né? Se eu lhe contar que eu estou aqui na UES desde 99, nunca passei perto de um fonoaudiólogo, né? Não sei nem que cara tem, né? E essa história da laringoscopia, você falou, né? Eu fiz, mas por outros motivos, mas nunca ligados à minha prática docente. Então, quer dizer, é um problema negligenciado, esse problema da saúde do docente. A gente tem pessoas, às vezes, com 25, 26 anos, que já estão praticamente inutilizadas como professor, devido a vários problemas, né? Problemas de cisto, de nódulo, de depressão e tudo, porque tem uma questão que você não abordou aqui, né? Mas que é uma questão muito importante, é a questão da violência, certo? É uma questão que eu acho que falta aqui, é essa parte da violência, né? No caso, né? Das escolas particulares, essa violência pode partir dos alunos, né? Porque os pais, eles estão colocando os meninos no colégio e mandando os professores tomar de conta da educação deles, né? Aí muitos já chegam lá, né, achando de humilhar os professores, né? Porque são pagos, né? Eles pagam caro e acham que o professor recebe, né, dinheiro para servir a eles. E no caso do professor da escola pública, né, é a violência do território mesmo, a violência, né, instituída, ligada a gangue, ligada né? Então, esse é um aspecto que faltou, que eu não vi aqui, porque e é importante esse aspecto da violência, né? A violência, né? A gente vê aí na internet, se você colocar no YouTube ou no Google, vários vídeos, né? De professores sendo agredidos dentro da sala de aula, né? No caso das escolas públicas, né? É muito difícil os professores quererem assumir o turno noturno, né? Que geralmente é um horário muito perigoso. Aqui no cursinho mesmo, as pessoas, né? Turno noturno, apesar de ser aqui dentro do campus, as pessoas têm uma certo. Então, acho que essa parte da violência, essa parte que é realmente também um problema sério, é uma coisa que faltou de abordar e que influencia o estresse, né? A questão, talvez até uma coisa que eu acho que faltou aqui também, a síndrome do pânico, tem também, né? As pessoas têm medo, os professores agora estão com medo de ir para a sala de aula. Antigamente, quem tinha medo da escola era os alunos, hoje é os professores. Então, dentro dessas questões da saúde mental, né? A questão da depressão, do estresse, da síndrome do pânico, né? São importantes e também estão ligados aí à questão da própria violência que muitos sofrem, né? Por conta aí de se colocar para o professor uma responsabilidade que não é dela, que não é dele, que é o professor, ele está ali para instruir, ser um facilitador do aprendizado, né? Mas a educação mesmo, a educação civilizatória da pessoa tem que se dar dentro de casa. E como as famílias estão cada vez mais desorganizadas, mais desestruturadas, a escola, às vezes, assume um papel que não é dele. Então, eu acho que é uma coisa que ficou assim, meio que... Mas, no mais, foi muito, muito interessante o seu trabalho.
e mostra que o cursinho é um território de pesquisa, além de ser um território de formação, né, e além de ser uma prestação de serviço à comunidade. Certo? E eu vou mandar aqui para você aqui depois os considerandos. Professora Lídia, eu acho que, né, em face da hora, né, eu não sei nem se eu passei da hora, eu não sei, né, Professor Ed, passou apenas 3 minutos, professor. Os apontamentos semelhantes à professora Natália foram muito valiosos, então, se passar aí alguns minutos, não tem problema nenhum, professor. Lhe agradecer. O senhor teve uma visão mais ampla do que a minha leitura do João, por exemplo, quando o senhor traz o aspecto da violência. Pecamos, João, acho que no instrumento poderíamos ter explorado, teria sido algo valioso nas suas discussões. O professor Ed realmente tocou num ponto interessantíssimo. Professor, essa questão da carga horária que o senhor vê na introdução, é porque na introdução tem um texto autobiográfico, é uma questão de contexto. O João Marcos não foi apenas professor do cursinho, foi de outros lugares. Então, ali tem uma questão de contexto que depois, João, nós vamos melhorar aquela escrita, tá certo? O senhor fique tranquilo que a consideração que o senhor está fazendo será, com certeza, considerada. Quando o senhor fala dos números de alunos, realmente, na época que o professor João estava atuando no cursinho, tínhamos essa média, 48, 50. E quando ele fez a pesquisa, estávamos num momento remoto, tínhamos 22 professores. Então, ele conseguiu, desse universo, apenas 10 se disponibilizaram. Sobre o comitê, professor João, você vai responder? Você está à vontade ou não está? Que o professor Ed me fez um questionamento direto. Professor Ed, em virtude da questão do tempo mesmo, nós não tivemos tempo de submeter, porém nós seguimos basicamente todo o protocolo, né? E aí vamos tentar providenciar para que uma revista aceite o nosso trabalho, tá bom? E é isso, a resposta que eu tenho que dar para o senhor. Aí eu já aproveito o gancho do João e faço um convite oficial ao professor Ed, à professora Natália, para serem coautores desse artigo proveniente desse TCC, que, professor, realmente não foi possível a submissão, mas existem, não são muitas, mas algumas revistas que aceitam sem a submissão e nós vamos em busca delas, na perspectiva, sim, desse trabalho ser publicado. Então, eu já faço aqui o meu convite oficial aos colegas como coautores. Para mim será, além de um dever, uma honra ajudar. A honra será nossa, professor. Eu também agradeço muitíssimo e será uma imensa honra participar e contribuir com o trabalho. Muito bem, agora nós vamos a uma hora difícil. João, você fica aqui na sala com todos os presentes. Eu, professor Ed, professora Natália, vamos desligar as câmeras, silenciar os nossos áudios e vamos confabular a parte. Já já retornamos. Deixa eu desligar aqui. Olha aí como é rápido.
Eu, como orientadora, João, normalmente o orientador também faz uso deste momento para... Estão me escutando? Sim. Normalmente o orientador faz uso do momento da sabatina, mas eu não acho justo. Eu lhe sabatinei por 6 meses. Quem não sabe, esse TCC foi feito às madrugadas. Várias vezes, 1, 2 horas da manhã, eu recebi o arquivo do João e corria na perspectiva de lhe dar retorno, porque João está ministrando aula, João já é profissional dentro do mercado. Tenho muito orgulho de ter sido nosso professor USVest e hoje o mercado está aberto a ele e ele realmente já está inserido neste mercado. Para terem ideia, ele ministrou aula até às 11 horas. Ele pegou uma dispensa, ele deveria estar em sala de aula agora, semelhante à professora Natália, com uma carga horária muito pesada, e mesmo assim deu conta desse TCC. Depois de confabularmos, o professor Ed já retornou, pelo que eu estou vendo. Vamos à leitura da ata, João. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, reuniu-se a banca de defesa de monografia, composta pelos professores Lídia Pantoja, Ed William Santana, Natália Veloso Rodrigues, perante a João Marcos da Silva Lima Filho, aluno regularmente matriculado na licenciatura de Ciências Biológicas, defendeu, via Google Meet, para preenchimento do requisito de licenciado, sua monografia de graduação intitulada Percepção Docente sobre o Adoecimento no Ensino de um Cursinho Pré-Universitário. Após a defesa da referida monografia, o aluno foi submetido à sabatina, dispondo cada membro da banca de tempo para tal. Finalmente, a banca reuniu-se em separado e considerou o licenciando aprovado por sua monografia e sua defesa pública terem, por unanimidade, recebido o conceito satisfatório. Eu, Lídia Pantoja, que presidi a banca de monografia, assino a presente ata juntamente com os demais membros e dou fé. Meu caríssimo João, parabéns, e eu lhe passo a palavra para os agradecimentos finais. Estou um pouco emocionado aqui, mas a gente sabe da dificuldade que foi, né? E aí, para quem me conhece desde o começo do curso, foi bem complicado. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, muito mesmo, porque foi realmente momentos que eu achei que eu não teria forças, que Ele me deu força para eu continuar. A minha família, né? Meus pais, meu irmão, os meus amigos mais próximos, né? O Guilherme, Davi, ao Matheus, a senhora que foi uma verdadeira mãe para mim durante esse período de USVest, de monografia, porque eu tenho 44 horas semanais de aula, né? Trabalho em 4 instituições e realmente eu chego em casa às 8 horas, é o tempo que eu tinha para escrever. E a senhora, eu quero deixar registrado aqui para todo mundo que a senhora, como lhe falei mais cedo, não se comporta apenas como professora. Eu acredito que eu tive uma fiel escudeira ao meu lado durante esse período de USVest. Hoje eu sou o profissional que eu sou em virtude do seu acompanhamento, porque foi o USVest que me preparou para onde eu estou hoje. Trabalho em um colégio muito, muito bom daqui de Fortaleza, como algumas pessoas sabem, e durante muito tempo foi a senhora que puxou minha orelha e pegou no meu pé e falou: bora, João, e as coisas foram dando certo, graças a Deus. Professora, eu sou grato a Deus pela sua vida, obrigado pela orientação, eu espero muito que essa pandemia acabe para eu poder lhe dar um abraço de agradecimento. Aos meus queridos colaboradores da banca também, muito obrigado. O desejo que eu tenho é que peço e oro a Deus para que Deus abençoe a vida de vocês, para que vocês trilhem um caminho ainda melhor. Professora, mais uma vez, muito obrigado, tenha um feliz aniversário, Deus abençoe o dia da senhora. Meus pais queridos,
A gente obrigado por tudo. Meu irmão, a professora, né, da nossa cadeira, aos professores da cadeira, aos meus colegas. Eu tenho alunos aqui, para vocês terem ideia, alunos que foram meus alunos no SVEST, que hoje estão na faculdade, e eu pude contribuir para isso. A galera que começou o semestre comigo aí, lá em 2016, Denner, Jéssica, Natália, Vitória, Kelvin, né? Amo você. Galera, não tenho o que falar. Obrigado. Foram 4 anos de muito aprendizado, de muita brincadeira, né? De pressão para passar nas cadeiras, mas deu certo. Pai, mãe, amo vocês. E é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado demais. João, meu filho, mérito seu, parabéns. Professores, muito obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra à professora Jeane para ela fazer o fechamento do dia e preparar para o dia de amanhã, que está recheado de defesas. Dizer que o cursinho também, né, eu como ainda estou como coordenador do cursinho, não sei até quando, né, agradecer, né, a professora Lídia por ter sido, né, a condutora do trabalho que o João fez, né, e que a gente possa, inclusive, aí, conversando com a minha conterrânea, a minha contemporânea professora Jeane, aumentar, né, essa questão do uso do espaço do cursinho como esse local de produção de conhecimento, entendeu? E essa ser a primeira, eu acho que pode aprofundar. A gente tem muito que trabalhar, não é só a questão pedagógica, mas a questão também da saúde, né? Não só a saúde do nosso professor, mas do nosso aluno. Quando a gente vive nessa questão da pandemia, a gente vê como é importante a questão da informação em saúde, né? Da educação em saúde. A gente, inclusive, tem um trabalho agora com o pessoal da enfermagem, né, Lídia? Tentando passar essas informações para os nossos alunos. Então, o cursinho, eu sempre acreditei que ele é um lugar privilegiado, né? E para os nossos alunos da graduação, é muito importante, porque é dentro da UES. Você não precisa ir para longe para fazer a sua monografia. E é um espaço riquíssimo de experiência docente, porque eu digo o seguinte, se você se der bem sendo professor do SVEST, você vai se dar bem em qualquer lugar. Porque você aguentar a pressão, né? Agora não, que agora não vai ser mais 120 alunos, mas você aguentar a pressão né, de 110, 120 alunos de cursinho assim, e você dar conta, mostra que você realmente tem o perfil necessário para ser um bom profissional, né, docente na área de biologia. Então, é um orgulho que a gente tem, o cursinho realmente, eu acho que, não vou dizer que seja o mais importante do que fazer os nossos alunos passarem, que é outro orgulho que a gente tem, é encontrar nossos alunos do cursinho aqui dentro da universidade, certo? A gente dá aula para os nossos alunos que vieram do cursinho. E eles depois se transformarem em nossos professores. Isso aí também é outra coisa que nos dá muito orgulho. Então, eu acho que falar aqui com a professora Jeane e a professora Lídia para, né, que a gente possa usar o SVEST como um campo realmente de produção de monografia, principalmente dos nossos professores, né, que são nossos alunos, que são nossos professores, aproveitarem aí essa oportunidade, né? Eu acho que já era a hora. Obrigado. Bom, então, obrigado, professor Ed, você tem toda a razão. Eu vou encerrar aqui esse momento com o coração cheio mesmo de emoção. O João Paulo fez eu me emocionar aqui, porque a gente sabe quem é o João Paulo, o aluno que ele foi, porque a partir de agora ele está deixando de ser aluno na graduação, pode vir a ser em outros lugares, mas a pessoa que ele é, o aluno que ele é, e
o mais bonito de tudo isso é ver nesse processo aqui que a gente está experienciando mais uma vez de defesa, juntos, né? Professores que foram professores dos professores que estão na banca. Você está com seus alunos aí na plateia, você vai ter novos alunos depois. Nós estamos com nossos alunos, estamos com nossos ex-alunos, que hoje são nossos colegas de profissão. Então, assim, é um movimento muito bonito, é uma troca de experiências e de saberes que não tem nada que supere, é muita emoção. Eu sou muito feliz por ter perto de mim aqui hoje Natália, que é uma linda, eu amo trabalhar com a Natália. A Lídia eu não vou mais nem falar, que o pessoal vai achar que eu estou exagerando, é porque ela é demais dentro do meu coração também. Professor Nivaldo, que me acompanha aí na disciplina de monografia com todo cuidado, a gente pensa esse momento e essa disciplina para vocês. E nesse momento de pandemia, é a primeira vez que a gente faz isso de forma remota, mas é a primeira vez também que a gente está com mais de 20 pessoas aí na sala e que vai ficar gravado e que todo mundo vai poder sentir a mesma emoção. E eu queria só reforçar aqui uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de dizer. O SVEST é um espaço de formação sensacional que o curso de Ciências Biológicas tem experimentado. Trabalho da professora Lídia como coordenadora pedagógica, apoiado pelo professor Ed, que está à frente do cursinho, também tem nos trazido muitas coisas boas com relação à formação dos nossos alunos. Então, me coloco, professor, na seguinte... no mesmo caminho que você. Sempre que a gente puder contar com o SVEST, a gente vai querer contar, porque é muito importante aprender nesse lugar de formação, e é um lugar de inclusão. Quantos estudantes entram na universidade a partir da experiência do SVEST, né? Então, João, eu só tenho a desejar que sua caminhada seja muito maior sempre, que você brilhe, que você consiga fazer sua carreira docente, sendo, além de tudo, uma pessoa que conversa, dialoga e transforma essa realidade de precarização, que a gente sabe que existe mesmo, mas é com conteúdo, com sabedoria, com trabalho, com responsabilidade, com competência que a gente muda essa realidade, tá bom? Então, parabéns para todos vocês. E que venha o segundo dia do Monobio recheado de defesas, tá bom? Júnior, posso só fazer um pequeno comentário? Olha, uma das coisas que eu mais me orgulho, certo, do meu currículo, é ter sido professor de professora Lídia. A professora Lídia ter sido minha aluna. Entendeu? Olha, é um orgulho assim que... Professor Ed, muito obrigada. João... Professor Ed, o que eu mais me orgulho no meu currículo é de ter sido sua contemporânea. Eu, você e o Valberto, né? Viu? E ela, João, mais uma vez, parabéns. A professora, sendo nossa professora do cursinho também. Ela, além de ter sido minha aluna, foi professora do cursinho também. E hoje é nossa coordenadora pedagógica. Olha como as coisas caminham, né? Eu sou seu fã, professora Lídia. E de você também, Jeane. Todos somos, professor. Todos nós somos. Pronto, a Lídia é unanimidade. Pronto, está eleita. Até logo, um beijo a todos. Beijo, tchau, gente. Parabéns, João Marcos. De bom. Tchau, gente. Desfaz-se aqui a cadeia nesse exato momento.